Bom dia, vizinhas! Bora para o nosso acordar da vizinha. Aquele momento especial que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. E bora começar esse nosso acordar de hoje de uma forma especial. Hoje, eu falo para quem tá entrando aqui, não saia, que vocês vão tomar consciências muito importantes sobre vocês, sobre a vida de vocês, sobre esse novo momento. A gente está passando por uma transição planetária, né? Então, esse dia de hoje, dia 20, é um dia de muitas energias em mudança, buscando, convidando a gente para mudar, para nos tornar pessoas melhores. Então, vamos lá que hoje o acordar está babadão. Bom dia, Si, bom dia, Dai, sejam muito bem-vindas. Então, hoje a gente vai falar sobre o dom do crescimento e da expansão, que todas nós temos dentro de nós e a gente veio nessa vida para crescer, para expandir, para nos tornarmos pessoas melhores. A gente não veio nessa vida a passeio. A gente veio a algo maior, então a gente veio para evoluir, para crescer. Bom dia, vizinha Raquel, muito bom você por aqui. Então vamos lá, ó. A palavra crescer significa expandir, aumentar de tamanho, evoluir para a maturidade. Todos nós temos esse dom e a gente veio com esse dom. Lembra lá, gente? Um óvulo e um espermatozoide que se encontraram. A essência divina começa a bater a copla nesse conjunto de células e o coração começa a bater. Nesse momento, a vida começa a entrar em expansão, em crescimento. Então, quando a gente está na fase infantil, o nosso corpo ele ensina muito a gente como é que a vida está nos convidando a viver. Então ele vai ensinando que eu vim lá de pequenininho e quanto mais eu vou fortalecendo meus órgãos, um vai dando vida ao outro e a vida começa a acontecer e o meu corpo começa a crescer e eu começo a expandir. E aí quando a gente vai se tornando pessoas mais conscientes de nós, a gente vai expandindo. Como, por exemplo, eu tô deitado, um bebezinho deitado, o bebezinho começa a engatinhar, o bebezinho começa a andar, aí ele começa a crescer, aí ele começa a aprender palavras, aí ele come sozinho. Tudo isso a gente já vê, é nosso, vocês entendem? Aí a gente cresce na nossa vida e a gente paralisa. Por quê? Porque o corpo não tá mais fazendo, é porque agora não é mais o corpo para fazer, agora é aqui dentro. Pra gente crescer e expandir. Então, vamos lá. Bom dia, vizinha Aline. Vamos fixar o comentário. A palavra crescer, então, ela significa expandir, aumentar de tamanho, evoluir para a maturidade. Você recebeu o dom do crescimento e da expansão. Isso faz parte da herança dos benefícios ilimitados. Cada uma de nós recebeu esse benefício ilimitado de crescer, de expandir diariamente na nossa vida. Bom dia, Jaque maravilhosa! Entendendo o processo do crescimento, você aceita mais facilmente esses benefícios e os aumenta com rapidez. Quando você entende que a gente veio aqui para viver um processo de crescimento e ele é contínuo, ele é eterno. Pode, meu amor. Aí você traz o lenço aqui para mim? Então tá bom. Então ele é contínuo. Eu vou limpar um pouquinho lá, tá bom? Tá bom. Ela está aprendendo a limpar o bumbum. Então quando você entende que a gente veio aqui nessa vida para crescer, para evoluir, para expandir na vida. Não é assim, ai, nossa, eu me formei, agora eu paro de estudar. Não. Você pode até mudar o que você vai estudar, mas você continua estudando. Você pode expandir aquela formação que você teve com pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim. Mas a gente precisa entender que a nossa vida ela vem convidando a gente a evoluir diariamente. Então, quando você entra no caminho da evolução,
você entende que ela acontece aqui dentro. Todos estão evoluindo rumo à maturidade, embora muitos não saibam disso. Então a gente vai evoluindo para a gente viver a nossa maturidade. Só que se eu não evoluo, eu não consigo amadurecer. Por isso hoje tem tanto adulto com comportamento de criança. Por isso hoje eu que atendo alguns lugares do corporativo, digo para vocês, dentro do corporativo existe uma creche de adultos. Porque é um monte de criança emocional querendo aparecer, querendo julgar o amiguinho, querendo falar o que o outro não fez, mas não faz a sua parte. E porque elas não têm esse conhecimento que a gente está tendo aqui agora. Então a gente veio para a gente amadurecer, para a gente evoluir. Quando você entra no caminho da interiorização e aprende que o poder do pensamento é uma ferramenta para a prosperidade, seu crescimento ele pode acelerar. Quando você entende que a sua mentalidade ela te leva a viver uma vida de prosperidade, se você ajustar ela para essa mentalidade de crescimento, a sua vida ela evolui em exponencial. Por quê? Porque você sai daquele lugar da vítima e você vem para o lugar da protagonista. Pronto, agora temos uma professora de ginástica por aqui, ensinando a gente a movimentar o nosso corpo, né, filha? Ó, é seguro, é seguro. Agora vamos lá. Esse não tem mais. Não, já foi? Sim. Parabéns, filha. Aqui, ó. Aí, vamos lá, ó as mãozinhas. Vamos lá. Bom dia, Sara. Bom dia, Karina. Então, aprender isso vai te ajudar a reconhecer e entender as fases pelas quais você deverá passar. Quando você entende que a sua mente no lugar certo, quando você trabalha a sua mente para ela expandir, para ela enxergar infinitas possibilidades dentro daquilo que você deseja viver, dentro daquilo que o seu coração pulsa para você, você começa a criar a realidade que você quiser e a entender, a reconhecer que cada fase que você está vivendo é uma fase de evolução. Assim o seu crescimento ele não fica penoso, você cresce fluido, porque você entende, opa, quanto mais eu me tornar uma pessoa melhor, melhores coisas vão acontecer, melhor eu vou lidar com os desafios da vida, porque não é porque você está evoluindo que os desafios param, não, muito pelo contrário, aí vem desafios maiores, mas como você está preparada emocionalmente, você lida com eles melhor. Aí ela traz aqui, né, 3 fases de crescimento. É isso, Raquel, a nossa mente é muito poderosa e tudo começa nela. Se a minha mente não acredita que eu posso, eu não vou sentir que eu posso. E se a minha mente não acredita que eu posso, eu não sinto que eu posso, eu vou paralisar, eu não vou fazer, eu não vou crescer. Aí eu fico aonde? Eu fico naquela mentalidade escassa, doente, me comparando com os outros, julgando os outros, me contando historinhas. E esse lugar adoece o nosso corpo, distancia a gente de quem a gente é. A gente é abundante. De um espermatozoide, de um óvulo, a gente se formou em trilhões de células. Tudo que a gente vê aqui é um conjunto de trilhões de células. Isso é abundância. E digo mais, as nossas células nos ensinam a evoluir. Quem está dentro da vila sabe o quanto que a cada 90 dias a gente se refaz. As nossas células evoluem. A gente vai mudando os comportamentos e o nosso corpo vai entendendo isso e vai tornando a gente uma pessoa melhor. Então, ela traz aqui 3 fases do crescimento, da nossa evolução, do nosso dom de crescer. O processo do crescimento interior, ou a evolução da sua prosperidade, é bastante semelhante ao processo do crescimento físico. Basicamente, você passará por 3 fases. Pega aí o seu caderno da saúde e anota aí as fases para você entender. Porque assim, o que eu vou falar para você? A nossa vida ela evolui.
Eu sou uma pessoa que ama evoluir, então eu tô todo dia estudando, todo dia lendo, todo dia transbordando, todo dia atendendo. Eu também faço minhas terapias, eu também tô nas minhas formações, nos cursos. Então, eu sou uma pessoa que de fato não paro, eu gosto de estar em movimento para crescer e expandir. E aí, o que eu percebo? Eu tenho lá os meus sonhos, as minhas metas, os meus planos. Eu vou me tornando a pessoa preparada para receber. Eu recebo, eu curto, eu comemoro e eu vou curtindo muito na minha vida, cada um dos resultados, mas eu não paro nele, eu já crio o próximo. Quando eu crio o próximo, eu volto para a primeira fase de novo. Eu não tô lá na terceira fase da evolução, eu volto para a primeira, como uma aprendiz. E aí eu vou viver todo o processo de novo. A grande questão, bom dia, Rai, bom dia, Nailê. A grande questão é a seguinte: quanto mais eu faço esse processo, melhor eu vou me tornando. Então, mais expert sobre mim eu vou ficando. Eu perco menos tempo na minha evolução. Mas isso não quer dizer que eu não vou passar por todo o processo de novo. Vai ficando mais fácil passar pelo processo. Mas isso é porque a gente vai se desenvolvendo. Entendem? Então, toda vez a gente chegou lá onde a gente queria. Vem outros lugares pra gente acessar. Aí a gente volta de novo. Por quê? Porque é uma evolução constante. Eu vou me tornando, ao longo da minha vida, a pessoa que eu vou acessando, que eu vou entendendo que a vida tá me convidando a ser, a viver, aos sonhos de realizar, a forma de transbordar para o mundo. Não tá tendo nenhuma joaninha, é isso mesmo, minha gente? Então, vamos lá. A primeira fase é a seguinte. Há uma época de plantar a semente. No plano interior, esta é a época de plantar a ideia de prosperidade em seus pensamentos e sentimentos. Eu preciso alinhar, plantar essa ideia no meu pensamento. Eu penso que eu posso, que eu sou próspera, e eu sinto que eu estou pronta, que eu sou merecedora. Quando eu penso que eu posso e eu sinto que eu sou merecedora, eu alinhei. Aí eu vou fazer as ações que vão ser coerentes com o que eu estou pensando e sentindo. Aí, óbvio, se eu estou fazendo ações coerentes, na hora certa eu vou viver o resultado. O como, o quando não é meu. O meu é fazer a minha parte. E soltar para o universo fazer a dele, né? Dar espaço. Então, a primeira fase é você plantar a semente. Dentro do seu interior, né, no plano interior, esta é a época de plantar a ideia da prosperidade em seus pensamentos e sentimentos, preparando-se para a concretização. Plantei lá a semente, alinhei. A segunda fase é a hora de aguardar a colheita dos benefícios. É o período em que você esperará que a semente da prosperidade crie raízes e cresça sem ser notada. Nesse período, você deverá lembrar a si mesma que é precioso um trabalho interno antes que haja um trabalho externo. É a fase mais desafiadora do processo de crescimento, mas também é a mais importante. Muitas pessoas desistem neste ponto. Como não persistem, elas param de avançar. Quando a gente está na nossa criança emocional, ou seja, as nossas emoções estão comandando a nossa vida, a gente quer um resultado rápido, imediato. Aí o que a gente faz? A gente começa e para, Então, nossa, eu quero eliminar 5 quilos. Aí eu começo a me alimentar melhor, eu começo a academia, em uma semana eu não consegui eliminar 5 quilos, eu paro. Aí eu falo, nossa, agora eu vou começar a deixar a minha perna mais dura. Eu entro na academia, em um mês a perna não ficou dura, eu paro. Vizinhas, tudo tem um processo.
Aprenda a viver o processo. E a fase 2 é a fase que convida a gente a viver o processo. Mas sabe por que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, comece para a investir dinheiro para formar 1 milhão. Comece para a fazer algum movimento para se sentir mais disposta, mais saudável. Comece para olhar para a realização de um sonho e fazer esse sonho acontecer. Porque a gente tá muito desfocada da nossa essência, de quem a gente é. A gente tá muito para fora, olhando, escutando, julgando, comparando, e a gente tá esquecendo de fortalecer as raízes internas. O que é isso? É trazer o autoconhecimento, é se questionar, ao invés de pegar e ficar julgando que a pessoa me incomodou por causa disso, daquilo, daquele outro. Pega lá o incômodo que você sentiu e traz pra você e fala, por que é que isso me incomodou? Pra que isso me incomodou? O que eu preciso aprender com isso? Ao invés de ligar pra amiguinha e falar, porque sabe que a fulana fez isso, eu tô puta com ela. Sai desse lugar. É por isso que a gente não evolui. Porque a gente não cria raízes fortes dentro de nós. O meu objetivo agora é confiar, fazer a minha parte e trabalhar o merecimento. Essa semana estou usando tudo que eu posso dentro de casa para atrair abundância e merecimento. E a procrastinação tem relação com o desequilíbrio de pai e mãe? Não, a procrastinação tem relação com a falta de clareza. Quando eu não tenho clareza do que realmente eu quero, eu não parei, eu não coloquei, não fiz o SMART lá de dentro da vila do módulo mentalidade, eu não coloquei o meu objetivo específico, aí eu fico procrastinando. Então, a procrastinação, ela é nada mais do que a falta de clareza do que eu preciso fazer. Tá, para eu chegar lá, quais são os passos? Esse. Qual é o passo que hoje eu posso dar? Qual é o passo que amanhã eu posso dar? Quando a gente tem essa clareza, a gente sabe os passos, aí a gente não procrastina. Então, vamos lá. A terceira fase, que é a última, é a fase do crescimento. É a hora da colheita. As preces são atendidas, os resultados aparecem. Quando isso acontece, você diz, como é bom! Então, dos 3 períodos, o mais desafiador é o segundo. Quando parece que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo. Meu, é forte o negócio. É forte o negócio. Se você fizer a sua parte, por mais que não apareça o resultado fora, tudo está acontecendo. Quando você tá lá, você tem muito peso para eliminar. Você tem, 30 quilos para eliminar. Você já eliminou 5. Para a maioria das pessoas, ela não vai perceber, não aparece. Aí você eliminou 10. Algumas começam a te notar, mas ainda algumas não te notam. Quando você eliminou 15, você já tá lá, para você eliminar 15, você tá vivendo um processo, meu amor, de pelo menos 4 meses. No mínimo, 4, 5 meses. Você tá lá, você não desistiu de você, as pessoas não estão vendo nada, mas você sabe o que tá acontecendo. Do nada, todo mundo começa, nossa, como você emagreceu, nossa, o que você fez, nossa, como você tá mais bonita, nossa, como você tá mais magra, nossa, como você tá mais alegre, nossa. Isso é na nossa vida como um todo. Eu trouxe algo aqui que realmente acontece, que é notável. E aí, como tudo é muito maravilhoso na vida, olha só a palavra que saiu hoje para mim. As árvores só suportam o sol quente e as tempestades quando estão com as suas raízes profundas. Ou seja, se a árvore é uma árvore que está com as raízes profundas, vai vir o sol quente, ela tá lá, passando pelos desafios e aguentando o sol quente, fazendo acontecer.
Vai vir a tempestade, o vento forte, ela tá lá. Ela vai para um lado, ela vai para o outro, mas ela não cai. Essas somos nós. Quanto mais eu me conheço, quanto mais profundo estão as minhas raízes, o meu autoconhecimento sobre mim, claro que pode. Quanto mais profunda estão as minhas raízes, me fortalecendo, quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu tenho clareza dos meus sonhos, dos meus objetivos, quanto mais eu tenho desejo ardente em viver uma vida diferente, quanto mais eu tomo decisão para fazer acontecer a minha vida, quanto mais eu me preparo diariamente, eu conheço sobre mim, eu invisto em mim, eu invisto em cuidar da minha saúde, para saber o que minha cabeça pensa, o que minha emoção fala. Como que tá a minha conexão com Deus? Eu tô querendo controlar as coisas, eu tô confiando na vida. Como que o meu corpo tá se sentindo? Ele tá disposto? Ele tá cansado? Quanto mais eu invisto na minha saúde física, mental, emocional e espiritual, que é o que a gente vai começar a fazer na Semana da Saúde agora, mais desinflamada eu tô. Ou seja, com raízes mais profundas eu estou. Mas eu sei quem eu sou. Aí pode vir o desafio que for lá fora, que eu sei que vai dar certo, porque eu dou conta, porque eu me preparei. Agora, quando a minha raiz ela tá fraca, qualquer desafio que vem, eu desabo, eu não acredito, eu me coloco como a vítima. Por que comigo de novo? Por que não dá certo? Por que as coisas não acontecem? E eu vivi muito isso na minha jornada de tentante. A minha raiz ela era bem fraquinha, internamente, bem fraca. Então eu fazia o tratamento, não dava certo, eu vitimizava, eu colocava culpa em todo mundo. Aconteceu o segundo, a mesma coisa. Sempre fora era o problema, nunca eu. Até que eu entendi, depois do meu segundo negativo, que opa, o corpo que engravida é o meu. O corpo que faz acontecer, realizar o meu sonho é meu. A pessoa que realiza os meus sonhos, seja eles quais forem, sou eu, porque o sonho é meu. Então eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso ficar esperando que o outro faça. O outro vai realizar os sonhos dele. Ele tem outros sonhos. E quando eu tô em casal, eu tenho os meus, meu esposo tem os dele e a gente tem os nossos. Quanto mais profundo estão as suas raízes, melhor você vai lidar com qualquer desafio que acontecer. E quando você olha para aquele desafio com sabedoria e lida com ele, a vida flui, as coisas acontecem, os resultados vêm, o seu corpo responde com saúde, suas relações respondem com saúde, seu financeiro responde com saúde. Tudo se torna mais saudável. Valeu, vizinhas! As árvores só suportam o sol quente e as tempestades quando estão com as raízes profundas. É isso mesmo. Isso que vai 90 dias para novas células. Sou prova viva. É isso aí. A Aline tá dando show em relação a cuidar da saúde física, mental, emocional e espiritual. Ela tá muito linda. Começou lá no nosso workshop de novembro. E agora tá colhendo frutos incríveis. Mas olha só, ela começou em novembro. E ela continuou. Aí vieram as tempestades, os ventos, o sol quente, que são as pessoas de fora, aquelas que a gente ama principalmente. Mas eu não tô falando que foi a Aline, mas acontece, tá? Mas filha, pra que você vai fazer isso? Pra que você vai comer desse jeito? Pra que você vai se privar disso? Pra que você vai pra academia? Essa hora da manhã ou da noite? Para com isso, não precisa. Imagina, aí você tá comendo mal, vai ficar doente. Então vem um monte de tempestade, de sol quente fora, das pessoas que a gente ama, é mãe, é pai, é esposo, é filho. Se a gente não sabe quem a gente é, o para que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, o que isso vai me proporcionar na minha vida,
a primeira sugestão de quem tá de fora me trava, me paralisa. E eu deixo de me tornar a pessoa que a minha vida tá gritando dentro de mim para eu me tornar. E isso me adoece. E eu deixo de realizar os meus sonhos. E a vida passa, e passa mais um ano, e passa mais outro ano, e passa mais outro ano. E a gente tá lá se contando história. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Foi de milhões hoje, né? Eu avisei que ia ser, porque hoje foi babadeira. Aqui também foi de milhões pra mim. Mamãe. Oi. Faz a data de hoje aqui. A data de hoje aqui, faço. Faz hoje, grande. Hoje é dia 20 de março de 2026. Pronto, tá aqui, ó, bem lindão. Obrigada. Nada. Quem diria, até mexendo o quadril. É isso aí, vamos soltar toda essa rigidez que a gente merece. Quem tu és, escolheram vizinhas e eu vou continuar. É isso aí, eu vou continuar. A Aline está arrasando, lindona, por dentro e por fora. Aline, depois coloca lá no grupo para as vizinhas o post que o seu professor fez, as suas mudanças, coisa mais linda. Que tempestades, meu esposo não apoiou. As pessoas que a gente mais ama, no início elas não apoiam. Mas elas não apoiam por quê? Não é porque elas não querem ver a gente bem. É porque elas não chegaram no caminho, então elas não sabem como é, não tem referência, fala que a gente é doida. Então, por isso que eu falo que a gente possa se tornar a sucessora da saúde. A gente veio como herdeira da doença, mas a gente para isso na gente e da gente pra frente a gente se torna a sucessora da saúde. Então, eles não vão apoiar no começo, mas depois que eles veem o nosso resultado, todo mundo apoia. Minha mãe nunca me apoiou, minha mãe nunca vendeu nada. De repente, do nada, ela vê o meu resultado, as coisas acontecendo, as pessoas aqui do bairro falando pra ela do meu trabalho. Ela começa a vender meu trabalho, só de falar. No começo, elas não vão apoiar porque elas não têm referência. E não é por mal, elas te amam, elas só não querem te ver mal. Então, elas não sabem como que elas acham que você vai ficar mal. Depois, elas levantam a bandeira pra você. E elas começam a olhar o que você está fazendo para também começar de alguma forma a fazer. É lindo. Aí vamos lá. Caí no banheiro, meu pé ficou para cima uma semana. Eu lembro disso, é verdade. Mas é por mim. Eles só são atores do meu inconsciente. Isso aí, eles são os atores que o seu inconsciente projeta. Porque lá, no fundo, é o seu coração, né? A sua emoção que tá lá, sentindo medo, duvidando de você mesma. Mas aí se atrai os atores pra falar, não vai dar certo isso não. Para de ser louca, pra que isso? E aí, quando a gente fortalece as nossas raízes, começa a se conhecer, saber quem a gente é, esse cenário muda. Pode comer. Ah, você comeu? Tá com cheirinho de manga, coisa linda. Mamãe, abre aqui. Abro. É isso mesmo. Agora ele diz, parabéns, continue. É isso aí, sua mãe, minha mãe tá arrasando. É coisa linda. Então, vamos lá. Ó, Vivi, é o que você me deu. Não sei se a Vivi tá aí ou não, mas ó, Mary Kay tá aqui em casa, Isa ama, né? Vai lá. Então, vamos lá. Vamos tirar nossa cartinha pra gente finalizar. E uma coisa que eu vou avisar vocês aqui. Vizinhas que estão na Semana da Saúde do Futuro, esse final de semana, já vou mandar os áudios lá orientando como que vai ser a nossa semana. Já vou mandar também o material que a gente está finalizando aqui, os últimos ajustes, eu e a Aline. E tá lindo, maravilhoso, poderosérrimo. E a gente vai viver uma semana incrível. Para quem não está na Semana da Saúde, venha. E semana que vem não vou fazer o acordar, porque eu vou estar dedicada à Semana da Saúde. A gente vai ter os encontros ao vivo às 10 da manhã. Então, a minha energia vai ficar focada para as vizinhas da vila, para os individuais e para a Semana da Saúde. Aí, na próxima semana, dia 30, a gente volta com o acordar. Eu, se fosse você, não esperava dia 30. Eu garanti a minha vaga na semana e venho para cuidar de mim, fazer a diferença, fortalecer as minhas raízes.
Então, bora lá. E parabéns para todas que estão aqui e já garantiram o seu lugar dentro da semana. Vamos ver aqui. Nossa visão sobre o que representa a vida sempre pode ser ampliada, desde que haja perseverança, foco e comprometimento. Hashtag, esse universo, ele não economiza, ele esfrega na cara. Então, vizinhas, que vocês tenham um final de semana abençoado, uma semana abençoada. Semana que vem, estamos todas na Semana da Saúde do Futuro juntas. Quem não está, garanta a sua vaga. Não teremos o nosso acordar por aqui. A gente vai viver experiências incríveis juntas na Semana da Saúde. E dia 30 a gente volta por aqui. Beijo no coração!